Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hemotalks Vet. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar um pouco de hemoparasitoses. Quando usar o PCR? Eu tenho aqui um convidado muito especial, que é o Dr. Felipe. Ele está aqui presente para nos ajudar com as respostas de algumas dúvidas dos nossos clientes a respeito desse tema. E eu vou começar falando com ele, então, meninas. Estou aqui também com a Daiane, com a Ana Cristina, que vocês já conheceram de outros episódios. E o professor Felipe está aqui também para nos ajudar e contribuir com o seu conhecimento a respeito da parasitologia. Professor, o PCR pode realmente substituir o esfregaço sanguíneo e os outros exames complementares? Bom, primeiramente, boa tarde. Gostaria de dizer, Priscila e demais colegas aqui, é uma grande satisfação estar aqui para contribuir, né, nessa iniciativa do BSPET, né? Isso. Acho que é muito bacana para a gente vir aqui ter esse diálogo e esclarecer, né, para o clínico realmente como interpretar. Na realidade, todas essas técnicas, elas são complementares. O que todos os artigos científicos, todas as pesquisas que o meu grupo desenvolve em parceria nacional e internacional e todos os guidelines demonstram, não existe o melhor diagnóstico, a melhor técnica, né? O que existe é a gente conseguir ir montando o quebra-cabeça para chegar a um diagnóstico assertivo. Então, o PCR, ele não substitui o esfregaço sanguíneo e vice-versa também não é uma verdade. Então, o que acontece? Eu sempre recomendo, o esfregaço sanguíneo é uma técnica simples, barata e fácil de se fazer. Então, o clínico pode fazer o esfregaço sanguíneo. Se ele visualizar um hemoparasito, uma babésia, um anaplasma, uma rangélia, uma erlíquia, ele fecha o diagnóstico, né? Se ele tiver experiência, né? E não é qualquer clínico que não tenha experiência de laboratório, de fazer análise, que pode sair fechando. Tem muitos artefatos de técnica que podem confundir, né? Então, acho que o primeiro que a gente tem que deixar claro é que não existe a melhor técnica. Existe cada técnica para a fase da doença. E o esfregaço sanguíneo, eu sempre falo que ela é uma técnica barata, simples e rápida de ser feita. Entretanto, ele tem uma sensibilidade muito baixa. Ele é específico, mas pouco sensível. Então, se você enxergou o hemoparasito, o hemopatógeno no esfregaço, você pode fechar de que o animal está infectado, né? Agora, se você não enxerga, jamais pode ser descartado. Todos os estudos demonstram que o esfregaço sanguíneo, a sensibilidade para a grande maioria dos hemopatógenos é de 5 a 10%. Então, não tem como descartar somente realizando o esfregaço sanguíneo. E aí entra esta grande ferramenta, que é a PCR. A PCR é extremamente sensível e extremamente específica, né? Mas somente a PCR sozinha, você também não pode tomar como uma decisão. Você precisa ver, olhar para o paciente, analisar os sinais clínicos que o animal tem e também atrelar aos outros achados, né, no hemograma, como que está a situação do hemograma, da série vermelha, das plaquetas, dos leucócitos. E algumas vezes, dependendo da hemoparasitose, você pode utilizar até as alterações bioquímicas para contribuir. Então, para finalizar a minha contribuição nesse aspecto, eles não substituem. Um agrega o outro. Agora, o esfregaço sanguíneo, sim, ele é muito menos sensível do que uma PCR. A PCR sempre terá uma sensibilidade de detecção muito maior. Esfregaço negativo, não concluímos nada. Esfregaço positivo, sim. Esfregaço negativo, eu vou partir para uma PCR que é bem mais sensível e específica também. Muito bom, professor. Muito obrigada. Seguindo então para essa parte de sensibilidade, professor, alguns clientes nos questionaram e perguntaram a respeito do uso de doxiciclina. Se para a sensibilidade de babésia, ela muda se o animal estiver usando a doxiciclina para tratamento de erliquiose? Olha, não tem nenhum estudo robusto hoje que realmente comprove isso de forma científica, robustamente. Não tem nada que prova essa inibição, até porque babésia é um protozoário, né? E a doxiciclina, ela age como um antibiótico. Não teria uma ação direta contra a babésia.
Porque tanto que a doxiciclina não é a droga de eleição para o tratamento de babésia, né? Mas existe comentários na rotina clínica, na experiência clínica, e nós não temos estudos ainda 100% conclusivos de que vá diminuir a sensibilidade. O que a gente enxerga, a gente já detectou em alguns estudos e pesquisas que nós conduzimos, grupos de animais que estavam com Ehrlichia, que foram tratados com Ehrlichia, nós detectamos babésia positivo. E foram tratados com doxiciclina, nós detectamos. Então, teoricamente, a doxiciclina não é para inibir a babésia, senão nós trataríamos babésia com doxiciclina. Para isso que nós temos outros fármacos aí, outros artefatos, outros medicamentos para tratar a babésia. Teoricamente isso não é para acontecer, mas existe esse comentário no meio clínico que não tem evidências científicas hoje robustas que demonstram isso, e doxiciclina não é um medicamento de tratamento. Teve um estudo que nós conduzimos com Ehrlichia, que foi muito bacana, que nós estávamos analisando aí, eu não posso revelar qual que é o estudo, porque é um sigilo de empresa e de pesquisa junto com empresas, que nós detectamos babésia nos animais. Foram tratados, né, com doxiciclina, Ehrlichia, o estudo era conduzido com Ehrlichia, e a babésia não inibiu, não tivemos problema nenhum de inibição com a babésia, tá? Então, até hoje, não tem nenhuma evidência que prove isso realmente, que ocorre essa inibição. Agora, se o clínico suspeita de um hemopatógeno, de uma hemoparasitose, ele deve de primeiro fazer o exame, né? Por exemplo, o BSPET, que a gente conhece aqui, emite os laudos extremamente rápido, é um laboratório que emite os laudos rápidos, né? Espera chegar o diagnóstico, se não for um caso urgente, para você começar aquela terapêutica. Se você trata e aí você vai começar a investigar, você pode complicar, principalmente aí se você está suspeitando de Ehrlichia. Tem clínicos que aí o tutor libera e ele coleta depois que ele já fez uma primeira dose, 12 horas após. Você já vai ter uma queda muito grande estou falando de Ehrlichia agora na circulação sanguínea, e vai dar negativo a PCR. Daí a culpa, às vezes, vem, infelizmente, em cima do laboratório, mas ele já baixou, né? Ele já deu uma queda na bacteremia muito grande, e você baixa o limiar de detecção da PCR. Resposta final. Até hoje não tem evidência científica que prove isso, que o uso de doxiciclina vai realmente inibir a detecção na PCR do DNA de babésia. Tá? Muito obrigada, professor. Próxima pergunta, então, continuando o tema de babésia, né? Nós temos aqui uma dúvida que é a respeito da sorologia positiva para babésia. E aí, o que fazer, pessoal? O que vocês me falam? Eu acho que esse é um assunto bem polêmico, né? Porque o que a gente tem pego na rotina, uma forma absurda, o pessoal pedindo sorologia para babésia para diagnosticar a babésia e usando só isso como diagnóstico, é enorme. E o que é muito válido o clínico entender que sorologia é pesquisa anticorpo, né? Ele não está pesquisando a gente. Então, provavelmente, se ele tem uma sorologia positiva, ele teve contato com a gente. Quando? Pode perdurar por anos positivo. O que pra gente, principalmente na babésia, é importante é que ele é um parasita intraeritrocitário. Então, a PCR vai ser, sim, o melhor diagnóstico, porque se eu tenho ali o parasita, ele vai vir positivo porque ele está em doença. Isso que pra gente que é importante, né? A gente não fala hoje mais tanto de cura para esses tipos de hemoparasita. Ele é um portador crônico da doença. Então, ele vai ter o parasita ali, mas ele está causando a doença? Ele, às vezes, não tá. Eu tenho só uma sorologia, um anticorpo positivo. E aí, isso não vale só para babésia, para Ehrlichia, para outros tipos de doenças hemoparasitárias também. Porque o sorológico tem que saber diferenciar. Da mesma forma, um complementa o outro. A parte do hemograma, a parte clínica, é um conjunto. A gente não pode pensar só no exame. Eu tenho só esse exame positivo. Tá, e daí? É o que a gente conversou no outro quadro também, né? É saber interpretar o que ele está pedindo. Eu não posso só pedir um exame do além. Eu tenho que saber o que eu estou pedindo, o que eu vou interpretar com aquele resultado, o que eu estou buscando daquilo, qual material eu vou usar. Tudo isso é muito importante na nossa rotina e a gente pega muitos casos disso. Eu atendi, eu tenho um IgG positivo de babésia, eu vou te mandar. Nossa, e agora o que eu faço? Não sei o quê. Mas não é a babésia que está causando aquilo. Às vezes ele está com outra coisa. Às vezes ele tem uma neoplasia, não é a babésia que está ali, né? Então, é juntar tudo. Tudo isso pra gente é importante na clínica.
E no caso específico da Babésia, é interessante que o PCR tem uma sensibilidade fantástica, né? Extraordinária. Não tem É o- nem por que É o pedir padrão ouro, né, sorologia. para diagnóstico. É o Quanto PCR, não tem o que a gente usar a sorologia para babésia. Que normalmente confunde bastante o clínico. A gente, às vezes, sorologias extremamente altas que não dizem nada. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma complementação, eu corroboro perfeitamente com o que as colegas falaram, mas eu acho que é bem importante essa parte, porque às vezes, quando a gente está dando alguma palestra ou na universidade, a gente recebe muitos questionamentos. Hoje de manhã, não na parte de pequenos, mas na parte de grandes animais, chegou exatamente uma questão correlacionada com essa, que foge um pouquinho do tema, a gente não vai adentrar aqui, mas com diagnóstico de Trypanosoma vivax em bovinos, né? E isso é muito importante, Priscila. Eu acho que cabe a gente deixar aqui algumas coisas que, de repente, para alguns colegas clínicos, isso é claro e a gente vai estar chovendo no molhado. Mas como esse podcast, acho que ele é um podcast de troca de conhecimento, de informação, de debate, é importante a gente falar uma coisa que realmente me incomoda muito. Infelizmente, né, muitas vezes o clínico não sabe o que é diagnóstico direto e indireto. Não tem como pedir um exame se o profissional não tem esses dois conceitos bem claros na cabeça, né? Então, eu pediria aqui licença para poder rapidamente, em poucos minutinhos aí, deixar claro essa informação, didaticamente. Diagnóstico direto. Eu detecto o agente, o que ele traduz para o clínico, né, que está lá no dia a dia, na frente de batalha, na frente do tutor, o animal grave, né, com um monte de situações ali para resolver. O que é o diagnóstico direto? Eu detecto o agente num esfregaço sanguíneo, numa lâmina. Eu enxergo a babésiazinha dentro da hemácia, dentro do eritrócito. Eu enxergo a anaplasma platis dentro da plaqueta. Eu enxergo a erlíquia dentro do monócito, preferencialmente, ou dentro do neutrófilo. Tem gente que não sabe que a erlíquia pode parasitar neutrófilo, se desespera quando vê isso, né? Ou eu detecto um antígeno, uma proteína do parasito, ou do agente do vírus, ou eu detecto DNA. Então, diagnóstico direto, eu detecto o agente com o meu olho, o DNA, a proteína, o agente. O que isso me diz? Infecção. Está infectado naquele momento. Para a grande maioria das doenças, está correlacionada a infecção com sinais clínicos e doença. Para algumas, não. Vamos dar um exemplo prático, leishmania. Ano passado, as novas diretrizes do Brasileixe, né, que é o maior ONG aí de tratamento e tal, de leishmaniose, o estágio 3 agora da leishmaniose, você só trata no estágio 3. O estágio 2, que é mesmo um animal que pode ser positivo na sorologia, positivo na PCR, se ele não tiver sinais clínicos e alterações laboratoriais no hemograma e bioquímico, não se trata com leishmanicida e leishmaniostático, só com imunomodulador. Eu estou dando só um exemplo, que para cada doença tem que saber interpretar, né? Mas então, o que o diagnóstico direto quer dizer? Para a grande maioria das enfermidades, infecção ativa e doença e necessidade de tratamento. Diagnóstico direto, eu detectei o agente. Diagnóstico indireto, anticorpo. Como a colega bem nos trouxe aqui, anticorpo significa que foi exposto. Né? Para ser mais didático ainda, se nós testarmos todos nós aqui para Covid, os que tomamos vacina, nós temos anticorpos. E eu não tô com Covid. Só que isso me preocupa muito, por isso que eu pedi a licença aqui para discutir, porque a gente tem acompanhado e visto muito clínicos que às vezes, né, por um pouquinho de falta de informação, fazem aquele check-up pré-cirúrgico. Aí testa para tudo, bacana. Aí vem uma sorologia quantitativa para erlíquia e ele não leva o animal para uma cirurgia porque está com erliquiose. Ou seja, vem um teste rápido para erlíquia, né? Que o animal pode ter sido exposto há 2 anos e meio atrás, os estudos demonstram. 2 anos e meio atrás, ele só tem anticorpo. E pior, quando já faz a prescrição Já entra com de a dose. doxiciclina e o animal não tem alteração hematológica, não tem uma plaquetopenia, não tem um quadro de anemia, não tem uma leucopenia, não tem uma pancitopenia, e só com uma sorologia, e às vezes somente quantitativa,
ele entra com uma terapêutica. Então, o diagnóstico indireto, ele nos demonstra exposição, anticorpos. Então não presta, não vou fazer mais, não vou pedir mais. Não, não é isso. Você tem que saber interpretar o que o diagnóstico te traz. O BSPET, né, um laboratório que trabalha muito sério aqui, às vezes o clínico vai dizer, nossa, mas o resultado não está batendo com o que eu estou vendo na realidade. É que você não sabe interpretar o resultado. Né? A verdade ela tem que ser dita muitas vezes. Sim, com né? certeza. Então, o diagnóstico direto nos traduz uma coisa, infecção, eu vi o patógeno, eu detectei alguma parte dele. Diagnóstico indireto, eu detectei anticorpo. Significa exposição. Pode ser que naquele momento ele esteja em curso numa doença, mas aí eu tenho que ver a clínica e eu tenho que ver os exames complementares, o hemograma, o bioquímico, a clínica do animal. Aí eu posso usar o diagnóstico indireto junto com esses outros 2 fatores e começar uma terapêutica e traçar uma conduta de abordagem para tratamento do animal. Né? Então me preocupa muito isso que a colega levantou. Colegas que usam sorologia para iniciar tratamento e a sorologia para não entrar para dentro de um bloco cirúrgico e a sorologia como definitivo. Cuidado, um diz uma coisa e outro diz outra. Nós temos que aliar e usar a clínica e os diagnósticos complementares aí como a hematologia bioquímica para nos dar robustez no segmento da conduta clínica. Muito bem. Mas é isso mesmo, professor. Extremamente importante a sua fala e agradeço demais pelas informações. Acho bem relevante mesmo essa questão ser levantada. E com relação, então, aos negativos, vamos lá. Em quais situações o PCR pode vir negativo, mesmo com uma forte suspeita clínica? Acho que vocês já comentaram um pouco disso no episódio anterior, né? Mas eu gostaria de saber dos professores. Para hemoparasitose? Isso, para hemoparasitose. Eu não vou me atrever a falar da parte de virologia, porque não é minha área de atuação, né? Então, para hemoparasitose, na grande maioria das vezes, na fase crônica. Uhum. Na fase crônica da doença. Ou, todo exame, todo diagnóstico, né? Rapidamente, ele é dividido em 3 etapas. Pré-analítico, analítico e pós-analítico. O que é o pré-analítico? É o clínico, coletar a amostra correta, armazenar corretamente, encaminhar até o laboratório corretamente, né? O frasco que armazenou, né, correto, a gente sabe que hoje, para diagnóstico de hemoparasitoses, o melhor anticoagulante que a gente usa, que não inibe reação de PCR, é a base de DTA. Outros anticoagulantes podem interferir, né? Então, começa... Quando que pode vir negativo? Desde o momento da coleta. Coletou errado, armazenou errado, não mandou num período correto para o laboratório para fazer a análise, isso já pode interferir. A gente sabe também que o sangue total, por exemplo, para Ehrlichia, para Babésia, para Anaplasma, para Leishmania, não é o ideal. É o mais enviado, é o mais coletado, diminui a sensibilidade, o melhor é sempre o sangue periférico, né? De nós enviarmos para o laboratório, mas algumas vezes não é possível. Então, começa, geralmente, o falso negativo, e muitas vezes não é erro de dentro do laboratório, é a fase com que está a doença e, às vezes, a forma com que foi coletado. Fase crônica de erliquiose, né, ou subclínica, que a Ehrlichia tem 3 fases, aguda, subclínica e crônica, né? A fase subclínica e a fase crônica, você pode estar com o animal doente, o animal está infectado, a fase subclínica ele não vai estar doente, né? Mas na fase crônica, e ele vai testar negativo na PCR. Aí, que ferramenta que você usa para isso? É um pouquinho mais invasivo o método, mas aumenta bem mais a sensibilidade. Punção de baço ou coleta de medula. Os estudos demonstram que aumenta muito mais a sensibilidade para animais em fase crônica, né? Um dos marcadores de fase crônica de Ehrlichia, que é um prognóstico até desfavorável, é a pancitopenia. Você tem um animal, às vezes, em pancitopenia, que está com cara de Ehrlichia. Você coleta a amostra, envia para o laboratório, dá negativo para Ehrlichia. É porque o animal está em fase crônica. A fase crônica diminui a bacteremia, fica retida em alguns órgãos que estão captando essa infecção e vai dar negativo. Para a Babésia, a mesma situação, né? Então, você pode ter um animal infectado e o animal dá negativo pela fase da doença. E aí, por exemplo, a sorologia na fase aguda, para muitas doenças, ela pode dar negativa, porque está naquela questão da janela imunológica, que acredito que já deve ter sido comentado anteriormente, né? Está em fase de janela imunológica. E aí a PCR
tem uma alta capacidade de detecção, porque eu estou ou em protozoaremia para babésia, ou para leishmania, ou em bacteremia, no caso da Ehrlichia, né? Porque não vai detectar o anticorpo. Então, depende muito da fase da enfermidade, da hemoparasitose que você está trabalhando. Fases crônicas, no geral, a sensibilidade pode e deve ser solicitada, mas tem que ficar ciente que o PCR negativo nessa situação de sangue total pode sim ser um falso negativo, pela baixa carga do patógeno circulante. Aí, se você suspeita e quer confirmar, vai para outros tecidos, como baço, medula, né? E eu partiria sempre não com o sangue total, e sim com o sangue periférico, para começar os exames, né? A gente sabe que não é o que mais deve de chegar no laboratório, né? Muito obrigada. E vamos para outro extremo, então. O extremo que agora que eu te pergunto, professor, e para a Dai também, né? E a Ana Cristina também quiser contribuir, é como interpretar um PCR positivo em pacientes sem sintomas. E aí? O que vocês me falam? Bom, eu acho que isso já foi falado, né, das outras vezes, que é o que a gente sabe que o paciente tem a infecção. Então, ele está positivo porque ele encontrou o agente. Foi o que o professor explicou muito, né, sobre essa parte da pesquisa direta, pesquisa indireta. Então, eu sei que ele tem o agente ali na circulação. Se ele está sem sintomas, ele vai estar em qual fase da doença ou qual agente específico eu estou pesquisando ou encontrando. Então, é isso que a gente vai ter que pesquisar e saber, igual do felv que a gente comentou antes, eu tenho PCR positivo, eu encontrei, mas aí ele tá na fase da doença, ele tem a sintomatologia? Não, ele tem o agente. É isso que é importante, o diagnóstico e a complementação. O que eu vou saber? É parte clínica, exames complementares de hematologia, de bioquímica, é tudo um conjunto, né? A gente tem que pensar nesse conjunto para o diagnóstico e tratamento do paciente. Não é porque eu tenho um PCR positivo que eu tenho que tratar. Né? Não é porque eu encontrei que eu tenho que tratar. Então, tudo isso para a gente vai ser importante, o contexto do conjunto. Tem outra situação também, que é o pós-tratamento, né? Que o PCR detecta o DNA ou, às vezes, o RNA. Às vezes, o paciente tratado com erliquiose, com outros hemoparasitas, o parasita morreu, já não está na circulação, mas ainda tem o DNA dele. E isso que é detectado, precisa tratar? Então, tem que tudo, acredito que a gente tem que ter o bom senso, avaliar, montar o quebra-cabeça. Isso mesmo. Exatamente. E aí tem uma questão também. Nenhuma técnica é perfeita, por isso do cuidado na escolha do laboratório, né? Se o laboratório é um laboratório que tem nome, que é reconhecido, que tem seriedade no que faz, isso é muito importante. Porque tem o falso positivo por contaminação laboratorial. Também. Né? E isso ocorre mais do que a gente imagina quando se trabalha em laboratórios que não são laboratórios confiáveis, reconhecidos, que têm todo o cuidado desde a extração do DNA, processamento da amostra, rastreabilidade da amostra dentro do laboratório, né? Eu converso com a Priscila, a gente conversa bastante. A gente viu, né, que dentro do BSPET tem toda a rastreabilidade desde que a amostra chega lá e tal. Então, isso tem que ser assim, rigoroso, cuidadoso, porque senão troca a amostra de um paciente para outro. Então, a gente tem que ser bem sincero que isso pode acontecer dentro do laboratório também, né? Essa questão, como foi bem exposta, você tratou, o patógeno pode estar inativo, você eliminou ele, mas ainda tem o DNA dele circulante, né? E a questão também, que é o que eu acabei de falar agora, leishmaniose. A leishmaniose tem, por isso que mudaram os guidelines, né, internacionais, tanto do Leishvet quanto do Brasileixe, de que tem animais que você faz uma PCR quantitativa, às vezes a quantidade de cópias está alta, mas devido ao tipo de resposta do organismo dele, se ele estiver prevalecendo resposta TH1, ele não vai ter sinal clínico. E ele está positivo. E os guidelines agora estão falando que esse tipo de animal, estou falando para leishmaniose, você não trata, né? Agora, é uma coisa importante da gente discutir a Ehrlichia. A Ehrlichia, após um ciclo de terapia com doxiciclina, 14 dias após você encerrar o ciclo, que aí já deu tempo de qualquer agente que está lá ter sido morto, ter sido captado pelo baço e ter sido eliminado da circulação, se fizer
e o animal der positivo, é protocolo de você reiniciar um ciclo de doxiciclina. Terminou o tratamento com doxi, 14 dias após, se você repetir uma PCR e o animal não tem alteração clínica, né? O hematológico está ali próximo do borderline de plaquetas e tal, mas ainda não é um quadro de uma plaquetopenia ou trombocitopenia, e você tem PCR positivo de um animal que já foi confirmado antes, os protocolos indicam de que você retome um ciclo de doxiciclina. E aí eu não entendo muitas condutas de alguns veterinários que a gente está pedindo no Brasil para aparecer resistência para Ehrlichia. Veterinários estendendo o ciclo de doxiciclina para 28, 35, 40, 45 dias. Da onde que surgiu esse protocolo? Quem que inventou esse protocolo? Aonde que isso está recomendado? Você só prorroga tratamento com doxiciclina nessa situação que eu falei agora. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né, das interpretações aí de protocolos estendidos, porque daqui a pouquinho a gente vai gerar resistência e vai começar a piorar ainda mais essa situação. E eu acho que entra também num outro ponto importante, né, da gente conseguir ver logo depois do tratamento, para eu ver como que foi essa resposta, repetir o PCR. E tem gente que, alguns colegas, que acompanham com sorologia. Não tem como. Não Vai dar faz positivo sentido. sempre. E eles não Por entendem anos. isso, né? Por anos. Aí eu terminei o tratamento, eu fiz um DOT ELISA de Ehrlichia, veio lá um score 4. Terminei, eu fiz de novo. Nossa, mas deu de novo, não melhorou. Não vai melhorar, cair não o vai anticorpo. cair. Então, eu acho que tem muito essa possibilidade, que eu acho que talvez vai ser a próxima coisa que você vai perguntar, é justamente isso, a gente associar os dois diagnósticos, sorologia e PCR, mas quando que eu vou solicitar, em qual fase, por qual motivo eu vou estar solicitando esse teste? Que aí chega também um paciente em fase de Ehrlichia crônica, que vem muito para mim, um pancitopênico, já fez um outro teste, um PCR, veio negativo, não é Ehrlichia. Às vezes Mas- até medula, né? Às vezes dá até Negativa. medula, Exato, só pode que aí eu acontecer. faço um sorológico, ele tem um reagente ali, né? Ele vai ter anticorpo, porque ele teve contato com a Ehrlichia. Então, a gente associa os diagnósticos para a gente conseguir chegar, né? No final ali, descobrir qual parasita, tudo. Então, é importante entender justamente isso que já foi muito bem colocado. Pesquisa direta e indireta, o que eu vou pedir, como a gente vai juntar. Eu acho que isso é muito importante da gente falar e entrar na cabeça do clínico esse entendimento, porque às vezes é uma coisinha que errou ali, aí tá tratando já 40 dias com doxy e não sabe por quê. Ou eu pego muito leite, sangramento nasal, deu um 4DX positivo, é Ehrlichia, tratou Ehrlichia. Passou não Muitos sei quanto meses, tempo. Eu pego Ah, também. tratou de novo Ehrlichia de novo. Cara, você já pensou em outro parasita? Você já pesquisou outra coisa? Aí você faz lá o teste, vem leite positivo. Ah, mas ele tinha Ehrlichia. Não, beleza, ele já teve Ehrlichia alguma vez na vida, mas o problema dele agora é a leite. Isso é muito importante. A gente até tem um artigo que a gente publicou, porque a gente dava algumas palestras por aí, e sempre vinha a questão também, não sei se vocês, na rotina de vocês, detectam isso, do cruzamento. O pessoal fala de que Ehrlichia pode dar reação cruzada com leishmania ou com babésia nos testes sorológicos. Isso era uma coisa que era falado por muito tempo. O pessoal falava, comentava. Então, assim, para você poder dizer que não é uma realidade, você tem que provar isso cientificamente. Nós fizemos um estudo em parceria com a Fiocruz e demonstramos isso. Porque, às vezes, e a gente não pode aqui culpar, né? A gente sabe o quanto que a medicina veterinária ainda no Brasil está engatinhando. A recém agora começou as áreas de você subdividir. Eu digo recém agora, 5, 10 anos aí, que você tem ortopedia, oncologia, tudo muito bem dividido, senão o veterinário tinha que atender desde o papagaio, o macaco, e ainda em muitos locais são assim, né? Sim. Mas o clínico esquece que se o animal não está utilizando um preventivo para ectoparasitos, para pulga, carrapato e flebotomíneos, o animal está co-infectado. O animal pode isso é ter uma extremamente co-infecção. importante, né? O que nós provamos nos estudos é que um animal que testa positivo para Ehrlichia e testa positivo num teste rápido, por exemplo, para leishmania, não é que deu reação cruzada, é que o bicho tem co-infecção. Nós temos que ficar atento com essas colocações e interpretações equivocadas também, né? Isso é extremamente importante.
Então é isso, pessoal. Já nosso tempo está encerrando nesse episódio de hoje. E eu agradeço muito vocês por terem ficado aqui até o final. E agradeço também nossos convidados. E até o próximo episódio.